O ano era 2006 e o mundo estava presenciando o lançamento de FIFA Street 2, que era um futebol de rua com muita maluquice e muitas coisas que não deveriam acontecer. E esse jogo foi um marco, por ser também um jogo que pegou uma época onde tinha muitos craques, muitos nomes, nem todos renderam na Copa do Mundo de 2006, né? E nesse jogo, o Brasil, obviamente, era o país mais forte dentro desse jogo e fora desse jogo, e a seleção infelizmente não rendeu nada. E eu tô falando sobre Copa 2006 porque nesse jogo tem os jogadores dessa época e tinha muito jogador bom: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Juninho Pernambucano, Kaká, vários jogadores de muita qualidade, né? E eu vou falar um pouco sobre esse jogo que marcou muito e é muito lembrado até hoje. O FIFA Street teve continuação, mas infelizmente as continuações não deu certo. E qual seria o diferencial desse jogo? Primeiro, que nesse jogo não tem faltas. E além disso, o jogador não se machuca. É um jogo focado no freestyle, focado no improviso, no futebol bonito, que é uma coisa que tem tudo a ver com o futebol brasileiro, o futebol de rua. E além disso, é um jogo que é muito fácil você conseguir dar os dribbles. É uma coisa que pode incomodar as pessoas, é que quando você dribla, o jogador fica meio que desnorteado, né, para poder facilitar o drible. E nesse jogo também, eu acho que poderia ter algum modo de jogo onde tem faltas. Eu acho que poderia ser interessante. O drible não é simplesmente uma firula, você vai ganhando pontos, você vai enchendo uma barra de especial, que quando você consegue atingir o especial, você pode fazer um gol, né? Tentar fazer um gol, e se conseguir fazer esse gol, você tira um gol do adversário, né? E o chute também sai mais forte, a bola parece que fica pegando fogo, a tela escurece, né? Uma coisa que vocês viram aí na gameplay. Na primeira vez que eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, eu jurava que tinha como desbloquear times, né? Mas na verdade esse jogo tem só seleções, mas eu jurava que tinha como desbloquear os times. Eles estão deixando a gente sonhar! Mas pelo fato do jogo ser muito bom, os times acabaram que não fizeram falta, né? As seleções, não tem todas as seleções do mundo, né? Mas tem uma quantidade boa de seleções. E nesse jogo, a grande variedade que esse jogo demonstra não seria a quantidade de times e nem de seleções, e sim a quantidade de movimentos que você tem, de dribles que você tem. São muitos e muitos dribles. Você pode fazer embaixadinha, andar de bicicleta, fazer aqueles negócios, aquelas firulas que os caras fazem quando estão fazendo embaixadinha, vários tipos de firula que você pode fazer, e tudo isso aumenta os pontos e faz com que você fique mais próximo do especial. Mesmo não tendo falta, ainda é muito fácil você conseguir dar os dribles, mesmo que a pessoa fique dando 350 carrinho, você consegue passar pelo lado, passar por cima. Esse jogo não tem um pingo de realismo, né? O jogo é totalmente fantasioso, acontece várias coisas bizarras no jogo, né? Primeiro que a bola parece que está pesando 50 quilos, quase sempre quando você chuta a bola e a bola bate em algum jogador que está andando, está correndo, está no meio do caminho, acaba que a bola bate no cara e o cara cai no chão na mesma hora, né? Como se fosse um tiro, né? É até engraçado esse tipo de coisa. A coisa que mais incomoda nesse jogo é os goleiros, na minha opinião, né? Os goleiros são totalmente perfeitos e mentirosos, né? Eu até entendo porque eles colocaram isso, porque o foco acaba sendo os dribles, né? Se os goleiros não forem perfeitos, vai todo mundo sair de brana e no primeiro chute vai sair de cara com o goleiro e vai fazer o gol, né? Mas eu acho que nesse jogo aqui tem um exagero muito grande, né? Esse jogo tem um sistema onde você tem uma mira no gol, né? Que se você conseguir chutar a bola mais ou menos na direção dessa mira, você fica mais fácil de você fazer o gol, né? Vocês podem perceber que dá para ver na gameplay, né? Fica bem pequeno, mas muitas das vezes a gente nem repara nesse tipo de coisa. E também ninguém é obrigado a prestar atenção nessa mira, você não precisa prestar atenção na mira para poder chutar pro gol e para fazer o gol, né? E quanto mais você vai de brana, até quando você está fora do especial, se você ir de brana e aparecer aquele número ali no quadrante do bagulho do especial, você vai ver que vai aumentando 2 vezes, 3 vezes, vai enchendo a barrinha, a bola vai ficando vermelha e aí o chute vai saindo mais forte e aí aumenta a chance de você conseguir fazer o gol. Esse jogo é um dos melhores para você poder jogar com seu amigo, né? Jogar com dois controles, porque você fica driblando, fazendo falta que não tem, batendo, perdendo o gol, chutando em cima do goleiro, fazendo várias firulas, várias maluquices, né? Os jogadores dão passes estilosos, né? O jogo tem basicamente dois passes, que seria um passe pelo chão e um passe pelo alto. Quando o passe é pelo alto,
o jogador acaba fazendo uma firula, dando um toque diferenciado, né, que vocês podem ver na gameplay. No jogo tem campos e quadras diferentes para você jogar, para você desbloquear, e as quadras são bem diversificadas, né? Diversificadas. Algumas têm um gol menor, outras têm um gol maior, outras parece que o campo é maior, né? Eu tenho essa impressão. O jogo não era muito difícil, algumas coisas do jogo eram facilitadas, porque para dar passe não era difícil, para poder roubar a bola não era difícil. Era tudo que meio que arcade, né? Lógico que ninguém espera que um jogo de rua seja realista, né? Tem essa questão. Na gameplay você consegue ver que não tem muitas jogadas de muita velocidade, né? Não tem coisas desse tipo. Nesse jogo você pode apertar para correr, mas na maioria das vezes você acaba correndo pouco, porque você acaba focando em muitos dribles, né? Os personagens estão sempre um perto do outro, né? Os jogadores, no caso. Então, meio que você já pega a bola já driblando, já tocando. Não tem muita necessidade para você ficar correndo em alta velocidade, né? E muitas das vezes você nem quer fazer o gol. Você quer ficar fazendo firula para depois fazer o gol. Geralmente é assim que funciona. Durante as partidas não tem nem escanteio e nem laterais, né? Mas isso não faz falta, né? Eu não sei de onde eles tiraram esse negócio de não ter falta, né? Eles meio que têm a ideia de que é futebol de rua, então tem que ser diferenciado. Mas eu acho que poderia ter sim um modo que tem falta novamente, falando sobre isso. E o escanteio é a mesma coisa. Eu acho que poderia sim ter algum modo onde tem escanteio, onde tem lateral. Eu acho que poderia ser maneiro, né? Até porque é futebol, né? Então, por que não ter lateral? Por que não ter escanteio? Nesse jogo, o modo principal seria um modo campanha, onde você cria o seu jogador e você ia ganhando as partidas, desbloqueando campos e quadras, e você ia conquistando as ruas. Nesse jogo também tinha um modo diferenciado, que era um modo onde você ficava parado, fazendo embaixadinhas e firulas. E quando você começa nesse modo, mostra os movimentos que você tem que fazer para você conseguir ganhar uns troféus e cumprir certos objetivos. Mas se você quisesse, você poderia simplesmente fazer o movimento que você quiser e fazer a firula que você quiser. Era um modo maneiro que eu gostava, não era muito difícil, mas era maneiro. Mas para mim o mais importante era o modo amistoso, né? O modo de partida rápida, onde jogava com 2 jogadores, né? E você ficava trocando ideia com seu colega, o seu amigo, dando drible e fazendo altas coisas que jamais iria acontecer na vida real, jamais iria acontecer no futebol profissional. FIFA Street 2 com certeza é o melhor jogo de futebol de rua de todos os tempos, e é um jogo que faz com que você tenha aquele sentimento de saudosista, porque a própria franquia de FIFA Street acabou indo para as ruínas. Esse jogo é um jogo esquecido pelo tempo, porque não fizeram um remake, né? Não fizeram um remaster desse jogo, sei lá, para o PlayStation 5, né? E hoje em dia está tendo vários remakes, vários remaster aí por aí. Quem sabe os caras podem fazer um remaster de FIFA Street 2, né? Quem sabe, mas eu acho muito difícil. E hoje em dia existem vários jogos de futebol, mas a gente pode dizer que o Futebol Art ficou preso no PlayStation 2. Então é basicamente isso daí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Rumo aos meus inscritos. Uma boa Copa para todos. É isso aí. Valeu. Falou.